Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Target Engenharia e Gerenciamento. No YouTube eu sou o Bernardo Tavares Vaz, sou instrutor da Target Capacitação Profissional no âmbito do programa Master Executivo da Construção Civil. Sou prestador de serviços, consultor para o mercado imobiliário, na área das incorporações imobiliárias, das estruturações de negócios, estruturação financeira, estruturação comercial, desenvolvimento de negócios, mentoria, consultoria financeira, busca de financiamento, apoio à produção da Caixa para empreendimentos incorporados. Vou apresentar para vocês aqui então, responder uma pergunta aqui bastante interessante, não? Qual a taxa mínima de retorno de uma incorporação imobiliária? Vou dar duas respostas, uma curta e uma medianamente longa. A gente trata em detalhes da formação da taxa de retorno, da TMA, taxa mínima de atratividade de um empreendimento, no curso Análise de Investimentos em Empreendimentos Imobiliários, lá do Programa Master Executivo da Construção Civil. A gente trata desse tema lá em detalhes, é apenas um dos temas que a gente vai tratar. Basicamente, qual a taxa mínima de retorno de uma incorporação imobiliária? Depende das fontes de financiamento. Tá? Uma coisa é você trabalhar com recursos de banco, né? Então, qualquer 10% sobre um recurso de banco, né, já é um ganho, né, excelente. Né? É melhor, tem gente que acha que é melhor ganhar 10% sobre recurso de dinheiro de terceiros, né, do que ganhar 30% com recurso próprio. Né? Eu acho que cada empresário tem aí uma forma de operar, né? Mas eu acho 10% pouco, né? Seja sobre capital próprio, seja sobre capital próprio não é nada, né? Mas sobre recursos que vêm de banco também, exclusivamente de banco, também não é lá grande coisa, né? Por conta do risco, né? Então, para concluir a resposta curta, né, depende da composição das suas fontes de financiamento. As fontes de financiamento podem ser de três tipos: recursos próprios, recursos que vêm de banco, né? Abre aspas, abre parênteses, apoio à produção imobiliária, tá? Não estou falando de capital de giro, não estou falando nada disso, estou falando de capital de investimento, fonte de recurso de financiamento. Então a gente tem um recurso próprio, a gente tem um recurso que vem de banco no âmbito do financiamento imobiliário para a produção, e a gente tem, né, o recurso que vem das próprias vendas. Né? Esse não custa nada para você. Então a gente faz aí o chamado mix de funding, de financiamento, né, compondo o custo médio ponderado de capital. Obviamente que quanto menos capital próprio você colocar, né, melhor, né, para compor. Né? Então vamos considerar então agora a resposta longa, né, partindo do princípio do custo médio, né, ponderado de capital. Presta atenção. Custo médio ponderado de capital. A gente está falando uma média, então, ponderada. Né? A gente tem a média aritmética, né, simples, né? E a gente tem a média ponderada, né, que considera a participação, o peso, né, de cada fonte de financiamento, né, dentro da estrutura de capital de um determinado negócio. Né? Então a gente tem aí, considerando três fontes, né, o debit, né, que é o financiamento, o capital próprio e o recurso de vendas. Né? Vamos considerar então que você tem aí, dentro de uma incorporação, uma composição aí de 30% de recursos que vêm de vendas antecipadas, né, 40% de recursos próprios, e mais 30% que vem do banco, né? Cada um com o seu custo. Tá? Vamos considerar ali que o custo do recurso que vem de vendas, né, que vem do próprio cliente, ele é próximo aí de zero, mas você tem um custozinho ali de administração, você tem um custo ali de contrato, de gerenciamento, etc. Né? Você tem aí um custo de recurso de banco para o apoio à produção, gira em torno aí de 8,5 a 11, a depender do programa, né, e do empreendimento. E o seu recurso próprio é o mais caro, ele é o mais nobre. Né? Por exemplo, hoje, né, julho de 2027, você tem aí possibilidade de colocar o seu capital aplicado, né, a no mínimo 15, né, que é a Selic. Né?
Se a gente colocar aí 110, 115% da Selic, a gente está chegando aí em 16 e pouco, né? Aí você coloca lá, você abate lá o imposto de renda, né? A taxa da progressiva, né? Regressiva, né? Da renda fixa. Então você tem ali algo em torno de 14,5, 14,2 líquido, né? A depender do produto e do tempo, né? Então a composição ponderada é o seguinte, ó. 0,30, né, que é o peso, né, a participação do recurso de venda, né, vezes aí 2%, né, vou colocar 2%. Né, então você tem aí um parêntese, né, 0,30 vezes 2%, isso aqui a gente está ponderando, tá? Aí você tem aí mais 0,40, que é o recurso de banco, vezes, vou colocar 10%, né, do faixa 4, Minha Casa Minha Vida, e você tem mais 30% sobre o seu recurso. Você tem um recurso, pensa o seguinte, você como empresário, né, investidor, você tem aí uma possibilidade de deixar o seu dinheiro aplicado no mercado financeiro no mínimo a 14,2, né, Selic aí a 15, coloca 15% de Selic, considera imposto de renda não. Né? Para você aplicar o seu recurso próprio em qualquer tipo de negócio, no caso aqui nós estamos tratando da incorporação imobiliária, você precisa ter no mínimo os 15, né? Dado o risco de empreender, que é natural do processo do empreendedorismo, você não pode só cobrar o risco, cobrar a renda fixa, né? Para você tirar o dinheiro de 15%, que está lá seguro lá, né? 15% garantido pelo FGC e tal, e colocar no negócio, você tem, né, o Bernardo, se fosse eu para colocar o meu capital a risco, eu iria cobrar pelo menos, né, o empreendimento ele tem que me retornar, né, pelo menos aí uns 25%. Então eu vou colocar aqui 25%. Ó. Então, ó, fazendo essa conta, essa média ponderada, né? Vou fazer a ponderação aqui, ó. 0,3 vezes 2, a gente tem 0,6. Eu estou ponderando pelo peso e pelo custo. Tá? A gente ensina isso em detalhes, a conceituação, a teoria, exemplos de cálculo, por que captar dinheiro em banco é um dos melhores negócios hoje para o setor imobiliário. O custo do dinheiro é mais barato do que o seu, né, do que você pode obter aplicando, né, então você tem um ganho financeiro ali, né, você precisa saber isso daí, o empresário da construção civil precisa saber, parte financeira, tá? Você vai trabalhar com dinheiro, né? Meu capital é próprio, mas você está aplicando, todo dinheiro, todo capital tem um custo, o seu também, né, é óbvio, né, então 0,4 vezes 10%, né, a gente tem então mais 4%. E o seu dinheiro, para colocar a risco, eu exijo no mínimo 25%, você está colocando 30% do capital, então é 0,30 vezes 25, 7,5. Somando isso daqui, ó, a gente tem 7,5 mais 4 mais 0,6, a gente tem um custo de capital de 12,10. Esse aqui é o mínimo que o seu empreendimento tem que retornar para cobrir o custo das fontes de capital mixadas, né, aplicadas no empreendimento. Ok? Vamos supor que você, então, para concluir o vídeo aqui, vamos supor que você trabalha só com recurso próprio. Né? Tem muitas empresas de pequeno porte aí que não tem condições de fazer essa conta, etc. Né? Não sabe fazer, não tem interesse em fazer, não quer buscar financiamento e usa só recurso próprio. Né? Então, o custo desse dinheiro, né, se você não sabe calcular isso daí, você está perdendo dinheiro aí, tá? É de 25%. Então, né, se for 100% capital próprio, né, a gente tem então um custo de 25%. Dessa forma, o seu empreendimento, para ser economicamente viável e fazer a sua empresa incorporadora crescer, seja de qual porte for, ele tem que retornar para você no mínimo 25% líquido, tá? Ao passo de que se você fizer a composição lá com recurso próprio, recurso de vendas, e recurso via banco, o seu empreendimento, se ele retornar mais de 12,10%, ele já está cobrindo o custo de todos os fornecedores de capital, que no caso são os clientes, você, né, e o próprio banco. Entendeu por que é importante? Matematicamente, eu acabei de provar para vocês aqui que ter financiamento bancário ele é vantajoso para você, ele diminui o risco do seu negócio, você não precisa fazer tanto esforço, né? É óbvio que nós não vamos deixar de fazer esforço para o empreendimento render, né? Mas você tem uma margem de ganho muito maior, né? A gente está falando aqui do dobro, ó. 100% de capital próprio, seu empreendimento precisa render pelo menos 25% para remunerar você, né?
fazendo o mix de financiamento, né, calculado aqui pelo processo de custo médio ponderado de capital, seu empreendimento precisa render no mínimo 12,10. Pode ocorrer que você tem que vender um apartamento mais barato, que os custos subam e tal. Então você tem margem, você tem menos risco financeiro e econômico. Tá? Esse curso Análise de Investimentos em Empreendimentos da Construção Civil, né, empreendimentos incorporados, ele faz parte do programa Master. Já tem disponível lá, salvo engano, 3 aulas, ao fim de agora de agosto. Todo o curso completo em detalhes, extremamente profissionalizante, profissional mesmo, com base em consultorias, em teoria financeira, está disponível, tá lá no programa Master Executivo da Construção Civil. Dúvidas, meu WhatsApp está aqui embaixo e o link para assinatura do programa também já está disponível aqui embaixo.